A ideia da ValeSafe surgiu num determinado momento onde eu, Felipe, meu sócio e irmão, nós fomos contratados para prestar um serviço de limpeza e conservação dentro da Hyundai, que estava recém-construída aqui no Brasil. A gente estava desempregado os dois, aí chamaram a gente para fazer esse bico. Eu estava como técnico de segurança e eu fui como gestor. E nós fomos contratados para fazer a gestão da equipe. E aí a gente precisava paramentar com EPIs a equipe que ia desenvolver esse trabalho. Era limpeza em altura, então precisava de corda, talabarte, cinto de segurança, capacete. A gente sentiu muita dificuldade em achar EPI aqui em Taubaté. Comprou um pouco aqui, comprou um pouco em São José dos Campos e comprou lá em Piracicaba mesmo. Foram 14 dias que a gente ficou nesse trabalho, estava na Kombi, ia dirigindo até Piracicaba e a gente foi pensando, essa dificuldade de achar EPI, a gente imaginou que era um bom negócio. Eles sabiam que o desafio ia ser grande, mas eles enfrentaram. E aí a gente estudou, estruturou e buscou fazer acontecer. Lembro deles várias vezes reunidos na sala de casa, escolhendo que EPIs comprar, de qual fornecedor, o que seria bom ter de início e que teria uma venda rápida, porque eles iam ficar descapitalizados. Lembro da primeira venda, lembro do primeiro cliente, foi uma venda de balcão. Foi um motorista de uma betoneira, ele parou do outro lado da rua, atravessou a rua e comprou um óculos com a gente. Foi bem comemorado e pelo menos internamente eu fiquei muito satisfeito. A gente nem tinha sistema logo no começo, e aí era Excel, planilhinha, nota fiscal de talão. Foram 8 meses assim bem difíceis, e aí a loja começou a rodar, começou a engatinhar. Eu acho que quando as indicações de clientes começam a acontecer, o nome começa a ser comentado, você trabalha na ValeSafe, ValeSafe é aquela loja de EPIs, nossa, que o negócio tá caminhando bem. Mas eu acho que o ponto de virada mesmo foi quando a gente contratou a nossa vendedora. E a Emily, que está com a gente até hoje. Eu estava trabalhando num concorrente, já faz tempo que eu trabalho com EPI, então eu estava em alguns distribuidores há anos já. E aí eu tive um problema de saúde bem grave por conta do acidente e fui mandada embora. Tive que ficar no hospital 20 dias, deu um probleminha. E aí quando eu saí de lá, um fornecedor nosso me ligou perguntando aonde eu queria trabalhar. Se eu gostaria de trabalhar em Taubaté, numa empresa que estava precisando, que eu não podia perder os contatos com os meus clientes, porque meus clientes eram muito bons para eu ficar parada. E o Ciro indicou a Emily, falou da Emily, que ela vinha de uma grande empresa, que estava disponível no mercado. A gente falou, putz, a gente não tem cacife com uma pessoa dessa. E como tudo, no empreendedorismo tem que ter coragem para buscar melhorar e crescer. A gente, vamos trazer ela para dentro. Ela também acreditou no nosso projeto. Foi ali que a gente percebeu que o negócio ia para frente. Quando eu cheguei lá, me assustou um pouco, porque eu trabalhava numa distribuidora. Trabalhei em empresas grandes, um estoque enorme. Eu cheguei lá e eu vi uma loja pequena, o estoque era um quarto. Assustei, mas eu pensei e refleti no que o Cido tinha me falado. Então, eu aceitei. Pedi para eles um computador, um telefone e uma mesinha lá no meio da raspa, que era para eu ligar para os meus clientes. E eu liguei para todos, mesmo sem venda, eu liguei para todos. Para falar, tô aqui e não deixei de vender EPI, mas eu preciso da ajuda de vocês. E eu abracei, falei, não, vamos, a gente vai vender e vai conseguir. Quando mudou para a segunda loja, que era lá do pequenininho para uma de médio porte, foi bem assustador até, porque a gente trouxe um monte de coisa. E a hora que colocou, a gente viu que realmente o estoque era baixo. E a gente precisava estocar mais, entendeu? Mas aí que começou a rodar. Até que um dia apareceu um cara, o Arthur, apareceu lá para oferecer o serviço dele, de francabilidade. Ele fez todo o processo de francabilidade até vender, acho que as 2 primeiras franquias foi junto com o Arthur. A gente faz um estudo de mercado, como faço essa parte de formatação de franquia, e a minha sócia tinha avaliado também a ValeSafe com um prospect, que achou bem interessante a loja, achou o tamanho da loja interessante, o mercado totalmente diferenciado. E ela falou assim, Arthur, dá uma passada lá para ver qual que é a intenção deles de futuro, Daí, por isso que eu entrei na ValeSafe, procurar o Felipe e o Gustavo, para poder entender quais eram as projeções de futuro, que eles teriam com a empresa. Era bem legal a estrutura que eles tinham, como eles trabalhavam. Realmente eu vi ali muito potencial, acho que até mais do que eles enxergaram e até mais que eles enxergam hoje, ser a número 1 como referência de EPI no Brasil. Toda empresa, ela sonha em aumentar o faturamento, principalmente o lucro. E quando a gente faz pequenos ajustes e isso dá certo, é muito gratificante. Ficamos aí 9 meses aí para poder estruturar a loja, transformar a loja como uma franqueadora, e aí a gente fez acontecer e hoje virou o que é. Foi muito rápido. A gente não esperava que ia vender tão rápido, A gente participou de uma feira em Joinville, que era um stand da Multiply, que daí tinha
várias franquias que eles formataram. Fiquei 2, 3 dias lá, não lembro certo, e não rolou nada. Voltei para Taubaté com aquela mail list enorme, né? Eu mesmo fui disparando. Aí, hoje a gente sabe, foi daí o César, né? Que chegou nele, esse e-mail, achou interessante e vendemos a primeira franquia em poucos meses de finalizado o processo. A primeira unidade foi aberta em Itajaí, Santa Catarina, 8, 9 anos atrás. E o nosso primeiro franqueado é o César, que está até hoje com a gente, né? E foi um desafio muito grande, né? E eu sou também muito grato a ele, porque ele entendeu o momento nosso também. Ele comprou a nossa ideia. Ele fala que ele foi o boi de piranha, né? Ele foi o primeiro, né? Será que vai dar certo? Não tem ninguém que eu possa olhar e me espelhar. Ah, ele deu certo, então eu vou fazer também. Então ele foi muito parceiro nosso e deu muito certo, porque quando a gente olha para trás, vê o primeiro, que foi tão importante, que ajudou a construir tudo isso, ele veio com a gente, está com a gente até hoje, e vê a quantidade de unidades que a gente tem a partir dessa primeira. Conheci a ValiSafe através do Arthur Bisordi numa feira de franquias em Joinville. E confesso para vocês, foi a única franquia que me chamou a atenção justamente pela obrigatoriedade de uso desse produto. E a gente, nesse momento, começou aí uma caminhada que hoje acontece há 9 anos. Meu propósito na ValiSafe é fazer com que a nossa loja seja uma referência no fornecimento de EPIs e EPCs para todo o litoral norte catarinense e que todos os nossos colaboradores tenham as melhores condições de trabalho e possam levar para dentro de suas casas, para os seus familiares, as melhores condições que a empresa pode oferecer. Cada passo foi importante para construir o que a ValiSafe é hoje. Nós tivemos sempre muita sorte de encontrar funcionários dedicados, fornecedores prontos a ajudar e a visão de empreendedorismo do Gustavo e do Felipe, sem medo, porque eles sabiam que um sempre poderia contar com o outro. Além de vender EPIs e proteger vidas, que é a causa principal do nosso negócio, né? Eu acho que tem uma causa muito nobre aí, que isso eu carrego muito no meu coração, que é a responsabilidade e a felicidade de ter tantas famílias conosco. Hoje, quando você pega mais de 40 franquias, famílias que acreditam no negócio seu, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, hoje eu me dedico, eu procuro conhecimento para que esses caras prosperem. E o Felipe, assim, eu tenho uma admiração enorme por ele. A capacidade dele de administrar o negócio, de gerir, de tomar decisões rápidas e acertadas. Eu sou muito mais lento, eu preciso de digerir, pensar. Ele não, ele já tem aquela coisa muito rápida que é importante para o empresário, né? E além dele tem uma questão muito humana também, né? Admiro muito ele por isso, sabe? Ele sempre pesa as duas coisas, sabe? Não é só chefe e colaborador, não, aqui são pessoas, tá todo mundo ali precisando de tudo isso. A gente é irmão, que não é fácil, ainda mais se unir em sociedade não é fácil. E a gente tem um lema que a gente carrega até hoje, que assim, nem sempre a minha opinião é a opinião dele, e não é por isso que nós vamos ter atrito. E se não der certo, não tem apontamento para o problema. A gente vai buscar juntos a solução para poder sair daquela decisão incorreta que a gente tomou, sabe? Cara, o Felipe, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Tem uma coisa assim que eu aprendi muito com ele, que eu era muito impulsivo nas minhas decisões, né? E ele não, pelo contrário. E ele fala, cara, antes de você tomar uma decisão, dorme, espera o dia seguinte. E hoje isso como regra, isso funciona pra caramba. Às vezes você não tá com muita certeza, não vá no embalo. Deixa o tempo vai vir com a resposta. Ele me dá um pouco de corda, mas depois ele vem e puxa. E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a gente é bem diferente. Eu acho que isso completa demais. Eu agradeço muito, porque aqui eu tive 4 meningites. Então, cada vez que dava um tilt, eu tinha que ir pro hospital e ficar 30, 40 dias lá. E eles sempre me deram maior força, seguraram as pontas enquanto eu estava lá. E quando eu voltei, o meu lugar estava aqui ainda. Então, eu não tenho o que falar, só tenho a agradecer. Então, eu acho que essa parceria conta muito. Eu acho que todo funcionário tem que sentir isso. Tem que sentir essa parceria. Eu te ajudo, você me ajuda. E isso a gente tem aqui. Vocês são caras que buscam a melhora contínua, vocês sempre estão apoiando a equipe, isso é muito legal, sempre dando suporte para os franqueados. Não deixe esses pequenos gestos pararem por causa da expansão. Seja um suporte, seja um amigo, para vocês continuarem avançando até a 100ª, 200, 300, seja ainda mais franquias aí pelo Brasil. Eu vivo o ValiSafe. Para mim, a ValiSafe
é a representação de um orgulho de mãe, um orgulho por 2 filhos maravilhosos que sempre trilharam o caminho do bem, sempre trilharam o caminho da honestidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da ValeSafe. Eu amo meus filhos mais do que tudo na minha vida. E que eu sou muito, muito orgulhosa dos filhos que eu tenho.